Ah, o Vasco, Sormani, não foi bem no Campeonato do Rio de Janeiro. Esquece. Família, que sentimento interessante. O Vasco em campo te faz passar raiva. Te faz discutir com outros vascaínos. Tá vendo aí? Você defende ele, não joga nada, é bagre, Felipe Coutinho, manda embora, Payet. Não existe, tu sai de grupos, de WhatsApp, vai pra rede social xingar, brigar. Tem tudo isso. Mas olha, não sei vocês, mas eu tô por aqui com o seguinte sentimento. Chega Natal e Ano Novo, mas não chega a estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro contra o Santos, que seja um ano maravilhoso. Quando eu falo isso, tranquilidade, paz. É isso que o vascaíno quer. E aí, sei lá, né? Se algum milagre acontecer, a garganta tá aqui. Bem preparada para gritar muito, família vascaína. Fiz essa breve introdução porque a gente vai falar muito aqui sobre a estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro, pegando um corte do Sormani, jornalista santista, falando da preparação do Santos para essa partida, comentando que ó, não é nada fácil ganhar do Vasco lá, mas sobrou até para o Carille. E aí, de repente, esse comentário do Sormani, você vai achar interessante para a gente debater aqui. Falando em Fábio Carille, vamos trazer aqui mais uma resposta dele falando sobre gestão ali de tempo, de carga em relação a Payet e Felipe Coutinho. Bem interessante também para a gente debater. Poxa, se o Carille quiser manter o esquema de jogo com o meia armador, Payet é carta fora do baralho. Chega de Payet. Então eu vou levantar aqui algumas possibilidades. Repito, mantendo o sistema de jogo, porque ele também pode colocar 3 volantes, né, sei lá, um Paulinho, Hugo Moura e Tietê, ou o próprio Jair, mas mantendo a ideia de jogo de um meia armador ali, determinadas partidas tendo que poupar o Felipe Coutinho. Vou colocar aqui 2 jogadores pra gente debater. Família vascaína tem também o Lucas Pedrosa defendendo o Fábio Carille, após aquela declaração que, olha, nesse momento tá bom o elenco. Chega aí, e tem jogo amistoso, tem informação sobre o Capasso, tem informação sobre o Ryan, então chega aí nesse sexto. Mas antes, aquela moral aqui para o Thiagão. Se não for inscrito no canal, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos seguir a nossa resenha e falar para alguns do grande Capasso. Tá aí, ó, Atlético tentou a contratação do zagueiro Manuel Capasso. O Atlético, clube mineiro recém-promovido à Série B, teve interesse e tentou a contratação do zagueiro Manuel Capasso. A intenção do clube mineiro era ter o argentino por empréstimo, mas o Vasco descartou de imediato, porque o zagueiro não quer jogar a Série B. Tá aí. Então, assim, eu falo muita besteira aqui para alguns. Você não entende nada, você é fraco, você só fala merda. Então, pra galera que algumas vezes já chegou aqui no canal com o seguinte argumento: Thiago, o Capasso é zagueiro de time campeão do futebol paraguaio. Valeu, seu argumento é show de bola. Família, pelo amor de Deus, né, gente? Quando eu vejo vascaíno pedindo Capasso como solução de alguma coisa, a palma me dói meu coração. Você não sabe como isso acaba comigo, cara. Meu Deus do céu, cara. É aquilo que eu falo, poxa, beleza, ele poderia ter alguma oportunidade de render, calar minha boca. De repente, sim. Mas, cara, é muito improvável disso acontecer, porque é muito limitado, gente. Cara, tem uma diferença, assim, mas gigantesca do futebol paraguaio pro futebol brasileiro. Sei lá, de repente lá é um jogo mais físico, mais truncado. Tu pega o campeonato argentino, que eu já vi aí, alguns jogos, assim, de times de menor expressão lá, né, nessas bets da vida que eu já fiz aí, cara, jogo truncado, jogo pegado, sem muita habilidade, mais contato físico. Então é um estilo de jogo que, de repente, favorece o Capasso. Aqui no Brasil, não, cara, é um jogo, por mais que muita gente fale assim, é fraco em comparação à Europa, não. Tem jogadores aqui habilidosos, bom no 1 contra 1, e aí, cara, pressão, times organizados, taticamente, não é futebol pro Capasso, cara. Vai com Deus. E aqui, aí eu vi um argumento desse aí outro dia, time do Paraguai, time que vai disputar a Libertadores, que é o Capasso. Cadê? Então, assim, hoje, é o que eu já falei aqui, vamos trazer para o nosso contexto atual. Hoje, claro, o Vasco tá cheio de problemas, né? A galera tá pontuando o treinador, da parte física, organização tática, opções, do meio pra frente ali,
falta ideia, né? Ideias de movimentação, mais jogadas, não ficar somente refém dos cruzamentos para o Verratti, concordo com todo mundo. Agora, a dupla de zaga, nesse furdunço todo, aí, Carioca e 2 rodadas da Copa do Brasil, 2 fases da Copa do Brasil, a dupla de zaga, na minha visão, se salvou, cara. Se salvou. O João Vitor e o Lucas Freitas estão Capasso aonde, gente? Viva la vida, Capasso. Vai com Deus aí. Né? Eu sei que é um ativo do clube, mas entendo que dificilmente, né, vai acabar saindo aí. Eu acho que o Vasco vai emprestar, de repente um clube, perdão, pagando salário ou parte do salário. Então, vida que segue, na minha visão, tá? Seguindo aqui a nossa resenha, pra gente falar mais uma vez sobre o Rayan, tá na tela. Staff de Rayan confirma que renovação com o Vasco está quase fechada. Então, boa notícia, nos últimos vídeos a gente vem comentando sobre isso, Marcelo Santana falou, agora o staff do jogador, teve também o GE, então parece que está caminhando aí para assinatura. Então, a gente entende que nesse momento o Rayan pode sim ajudar. Eu espero que o Carille não fique com medo, perdão, família, de mexer algumas vezes, de mudar a dinâmica ali do comando de ataque. Claro, o Verratti é nosso artilheiro, sim, mas tem momentos que você pode sacar, cara. O Verratti não é intocável. E o Rayan pode ser um jogador interessante. Então, aproveitar o Rayan até o momento que, né, de repente, vai acontecer aí a venda, porque entendo que na próxima janela isso é bem provável de acontecer, né? Pelo modelo de negócio, pelo tempo de contrato e pela ideia do Vasco também, que com certeza está contando com essa venda para ajudar aí, né, o restante da temporada, família vascaína. Seguindo aqui, pra gente falar sobre o jogo treino, que vai acontecer no sábado contra o Boa Vista. A gente até debateu aqui, né, recentemente, o que aconteceu, incompetência do Vasco. A galera tá com medo, tá querendo boicotar, porque o Vasco tentou marcar aí, né, um amistoso contra o Botafogo, não deu. Acho que contra o Guarani, contra o próprio Coritiba não aconteceu. E o Carille pediu, né, a diretoria, 2 jogos contra times que pudessem testar o Vasco. E isso não aconteceu, né? O primeiro jogo treino foi contra o Maricá e infelizmente o time titular, pelo que parece, pelas informações, conseguiu perder e agora vai testar contra o Boa Vista, família. Tá aí, ó. Vasco fará mais um jogo treino na manhã deste sábado, no CT Moacir Barbosa. O time irá enfrentar o Boa Vista. É isso. E aqui tá pontuando também que a dinâmica, né, do jogo não foi revelada, a galera ainda não descobriu se vai ser esse esquema, né? 4 tempos, 30 minutos cada, né? O importante é o Vasco tá bem, né? O Carille conseguir implementar as suas ideias, preparar o time visando esse jogo contra o Santos, não tomar gol, criar oportunidades. Claro que a gente não vai ter conhecimento da partida, a gente não vai ver. E assim, também não é um time para testar o Vasco, mas é aquilo que a gente vem falando aqui durante, né, a semana, durante essas semanas, na verdade, né? Porque são 3 semanas, podemos dizer assim, que o Vasco está se preparando visando essa estreia aí. O time tem que estar infinitamente melhor. Infinitamente. Fisicamente, tecnicamente, parte tática, saída de bola, mais, né, movimentações na frente, porque é muito tempo. Cara, o Carille teve muito tempo para trabalhar, para os jogadores que chegaram também se adaptar, Nuno, Lloyd, Garré. Então a gente espera um outro Vasco para a estreia contra o Santos. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas antes eu queria trazer aqui a defesa do Pedrosa ontem no programa Placar TV. Logo depois eu vou passar aqui o Carille falando da situação do Felipe Coutinho e Payet. Se liga só. Mais um recorte tendencioso. Olha, a gente está levando o nosso jornalismo para um caminho muito perigoso, cara. Ele disse que, em entrevista ao Globo Esporte, inclusive, ele falou o seguinte: Fábio, você precisava de mais reforços? Aí ele disse, pelos reforços que a gente recebeu até agora, até o meio do ano, tá ok. Acho que a gente tem material humano para fazer um bom trabalho. Lógico que isso não exclui a necessidade de reforço. Ele não quis dizer isso. É porque parece que ele tá falando assim, quando você coloca a sua frase batendo no peito, o Vasco não precisa mais de reforço. Gente, qual é o técnico do mundo que vai falar assim, não, eu não quero mais reforço não. Se perguntar pro Felipe Luiz se ele quer reforço, ele vai falar, eu quero reforço. Lógico que ele quer. Claro. Qualquer técnico quer material humano para trabalhar. Então assim, a gente mais uma vez vai alertar aqui para essa questão de você se informar por corte, se informar por frase, se informar pelo minúsculo e não ver a entrevista coletiva ou a entrevista exclusiva, nesse caso, foi pro Globo Esporte completa. Ouçam, porque às vezes o cara vai ser atacado, o cara vai ser um cara extremamente criticado por algo que ele não disse ou que foi tirado do contexto. Isso não deve ser dessa forma. Então, o que ele disse foi, nós precisamos, mas a gente até o meio do ano tem material suficiente para poder trabalhar dentro do elenco que a gente tem, porque eu recebi os reforços, a diretoria inclusive trabalhou incessantemente para trazer esses reforços e eu, com o que eu tenho nas mãos, dá para fazer um bom trabalho até a janela do meio do ano. E eu concordo com ele. Eu acho que o elenco do Vasco hoje é equilibrado o suficiente pro Vasco fazer um bom trabalho até o meio do ano, no sentido de conseguir se classificar na Copa Sul-Americana, ir passando de fase na Copa do Brasil, ter um início de Campeonato Brasileiro tranquilo. Na minha visão, o Vasco tem um elenco equilibrado para os desafios do Vasco. Para competir com o Flamengo, para competir com o Palmeiras, claro que não, gente. Vamos cair um pouco na realidade. O ponto não é esse. Mas para os objetivos do Vasco, tem um elenco equilibrado. Está muito colado com o departamento médico e físico, para que a gente possa dar saúde para esses jogadores por mais tempo. Muitas vezes ficar fora de um jogo do que perder por 20 dias, 30 dias,
né? E aí hoje, 20 dias, 30 dias, você perde 8, 9 jogos, né? Com essa correria que vai ser até a parada no meio do ano. Então é isso, você está reuniões diárias, observando o dia a dia, tendo relato dos jogadores também nessa questão de hoje eu estou legal para treinar, hoje não, esse jogo é bom segurar, para que a gente consiga deixar o nosso departamento médico muito vazio durante a temporada toda e ter a maior tempo da temporada esses jogadores dentro do campo à minha disposição. Tá aí. Pegando o gancho primeiro ali da fala do Pedrosa, defendendo o Fábio Carille nessa entrevista ao GE, eu acompanhei o corte. Eu ainda não vi a entrevista completa, mas mesmo assim eu consegui entender perfeitamente. Mas é aquilo, quando a galera já tá daquele jeito com o cara, fala A, tu entende B. Mas tá muito claro, família vascaína. Claro que o Vasco precisa de reforços, mas nesse momento não vai chegar nenhum jogador que possa mudar o nível, né, do Vasco. Eu acho que é isso que ele quis dizer e tá muito claro na minha visão. E eu concordo também com o Pedrosa, né, dentro dos objetivos que o Vasco tem, entendo que você tem um time equilibrado. Agora, é aquilo que eu falo vídeo após vídeo. Nuno, Garré e Lloyd, eles têm que render. Eles têm que performar. Porque se esses caras não contribuírem, vai ficar difícil. Vai ficar difícil porque o Vasco se torna um time muito lento, muito devagar, quase parando. Então, essa dinâmica desses caras que tem 1 contra 1, que tem essa característica da velocidade, cara, tem que sobressair, tem que ajudar. E aí entendo que outros jogadores vão se beneficiar disso, o Coutinho, o Piton, meio campo, defesa vai respirar um pouco mais. Então, vamos torcer para que Nuno, Garré e Lloyd possam entregar bastante com a camisa do Vasco. Em relação ali, né, o que o Carille falou sobre o Payet e Coutinho, né, de estar próximo ao departamento médico, estar sempre analisando, conversando também com os jogadores, então acho que a gente pode tirar o Payet dessa resenha. Deixa ele aqui, quietinho, porque realmente já vai seguir aí a vida dele. E sinceramente, cara, claro que o Payet quer terminar o contrato dele com o Vasco, quer receber o papel colorido aí nesses meses que restam, mas eu entendo que é um jogador para você não contar mais, cara. Minha forma de ver. De repente uma partida ali de despedida, tudo bem, mas realmente para você modificar um jogo, de dar sequência para um atleta, cara, você tem que tirar, porque ele não faz mais parte do seu planejamento. E aí entra aqui a nossa resenha em relação ao Felipe Coutinho, que infelizmente a gente sabe, né, que convive com lesões, até jogadores que têm uma sequência precisam também, né, dessa avaliação para não ter alguma lesão muscular, então eu entendo isso também, mas claro, o Coutinho você tem que ter todo um cuidado. E aí é aquela resenha que eu falei no início do vídeo para vocês, que com certeza o Coutinho vai ser poupado aí de vários jogos, e aí você vai manter a dinâmica, vai jogar com um jogador, um meia armador, com 3 atacantes, vai jogar com 3 volantes, tem algumas variações que o Carille pode optar aí, né? Mas aí eu coloquei aqui 2 jogadores, que a gente já resenhou sobre isso recentemente, e até fui na página da Transmarket para ver se de fato são jogadores que atuam nessa função de meia armador. Primeiro eu vou mostrar para vocês aqui do Garré, que falou que joga ali. E aí eu peguei aqui, né, o desempenho dele na carreira. E aí tá aqui, ó, clubes, né, Kyria, Sovetov, Sub-23 do City, Racing, Huracan, né, e agora o Vasco só tem somente 3 partidas. Mas tá aí, ó, não jogou não, tantas vezes de meia armador, família. A função que ele mais exerceu foi de ponta esquerda, 78 jogos, ponta direita, 61, meia ofensivo, né, 12 partidas apenas. 12 partidas apenas na carreira. Mas é um jogador que falou na coletiva que pode atuar por ali. E assim, um pouco que eu vi dele, me parece sim, né? Que sabe conduzir bem a bola, gira, aquele meia que conduz bem a bola próxima do pé. Eu acho que ele pode exercer sim essa função aí de meia no lugar do Felipe Coutinho quando o Coutinho não estiver em campo. E um outro jogador que a gente vem falando bastante aqui nos últimos vídeos é o Maxime Domingues, né, que teve aí uma sondagem, né, de algum clube dos Estados Unidos. Mas aí se você pegar aqui o histórico dele na carreira, já jogou muito mais nessa função do que o Garré. Tá aqui, ó, como meia ofensivo, 110 partidas, né, com 17 gols e 16 assistências. E aí os clubes que ele passou aqui, né, Zurique, não dá pra falar alguns nomes, Gil Vicente, entre outros aqui. Mas já é uma função que ele exerceu bastante, como meia armador. Então já chegou no Vasco jogando várias vezes como ponta, que dá pra ver que não é a dele. Ali como segundo volante também acho que não tem esse perfil de marcação. Então é aqui. Eu acho que ele tem que jogar como terceiro homem de meio campo, ou de repente, sempre como terceiro homem de meio campo, se jogar com 2 volantes, ou ele exercendo uma função de terceiro volante também, ajudando defensivamente. Eu acho que é assim que você pode tirar alguma coisa do Maxime. Jogando aberto pelo lado direito, é mais uma avaliação equivocada do scout do Vasco, né? Porque o papo, quando o Maxime chegou, seria um cara... como eu posso falar, família? A palavra fugiu.
versátil, né, que pode jogar em outras funções, mas para substituir, ajudar ali, né, na questão do Adson que se lesionou. E não é, de forma nenhuma é esse jogador. Então acho que o Garré e o Maxime, na ausência do Felipe Coutinho, de repente eles podem fazer essa função. Queria saber a sua opinião. E para finalizar o nosso vídeo, deixa eu passar esse corte aqui do Sormani, pegando no pé do treinador do Santos, citando o Fábio Carille e já comentando também, projetando a partida contra o nosso Vascão. Se liga. Pessoal, é o seguinte, 4 dias de folga. Segunda, terça, quarta, quinta. 4 dias de folga. Tem cabimento? Lógico que não tem. Óbvio que não tem. E não tem chefe, não tem hierarquia, não tem ninguém mandando no português para chegar para ele e falar o seguinte, escuta, não tem cabimento. Como é que você vai dar 4 dias de folga para o elenco? O Santos tem que chegar na ponta dos cascos quando começar o Campeonato Brasileiro. O que significa isso? Tem que começar o Campeonato Brasileiro jogando o que pode jogar nesse momento, ou melhor, naquele momento. Mas se não trabalhar para isso, não vai chegar. Não é fácil ganhar do Vasco. Ah, o Vasco, Sormani, não foi bem no Campeonato do Rio de Janeiro. Esquece. O Campeonato do Rio de Janeiro passou. O Vasco está se preparando agora para o Campeonato Brasileiro. É tudo diferente, é outra competição. E se o Santos não entrar nessa competição pensando em vencer, pensando em ganhar jogos, pensando em competir, e lá em cima, não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Gente, eu acho um absurdo. 4 dias de folga para quê? Quando não tem tempo para treinar, o treinador reclama. Ah, o campeonato, o calendário no Brasil, jogos de quarta e domingo não tem tempo para treinar. Quando tem tempo para treinar, eles dão folga. Eu juro por Deus, eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Quando não tem tempo, eles reclamam. Quando tem tempo, eles dão folga. Ou seja, não trabalham. O Caixinha é um preguiçoso. Preguiçoso de marca maior, igual era o Carille. Ok, a intensidade do treino do Carille era uma. A intensidade do treino do Caixinha é outra. É maior do Caixinha do que na época do Carille. Mas, gente, mesmo assim, não se pode dar 4 dias de folga. Ai, 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 família. Tem algumas coisas que acontecem no Vasco e a gente fala que não é possível, isso acontece por aqui. Teve um papo desse também aí, né? Que o Vasco deu alguns dias de folga aí, depois de uma derrota. Teve um papo desse também que ficou pé da vida. Mas é uma verdade, né? O que o Sormani falou ali, trazendo até pro nosso contexto. A galera reclama de tempo de treinamento, que não tem tempo, e aí você viaja e tudo mais. Quando tem 4 dias de folga. Ah, espero que o Vasco possa se beneficiar disso aí, família vascaína. Eu tava vendo, né, que o presidente do Santos confirmou que o Neymar deve estar à disposição para essa partida. E falando ali também do Fábio Carille, que ele falou, a galera que treina aí, academia, né, o treino fofo. Né? E muita gente critica o Vasco nesse sentido, a parte física, é um time que cansa rápido, no segundo tempo tá, ó, gasolina já daquele jeito, tá caminhando em campo, só que eu bato nessa tecla, realmente, por exemplo, se em 2023, antes da chegada do Ramon, depois isso até melhorou, 2023 isso melhorou um pouco, 2024 a gente viu que o Vasco caiu muito na parte física, ainda com o Ramon, naqueles jogos ali que a gente cansou de tomar porrada, Criciúma, Juventude, Juventude não foi com o Ramon não, mas Criciúma foi. Com o Álvaro Pacheco, time bem cansado, bem lento. Então esse ano a gente poderia colocar na conta da preparação física, dos treinamentos do Fábio Carille, mas cara, eu não acho que isso é um problema que a gente vem convivendo há anos no Vasco. Anos. Eu posso te citar um ano aqui, 2020. O Vasco era muito criticado nessa questão física. E aí, a coincidência que eu vejo de 2020, 21, 22, 23, 24 e esse ano, característica do elenco. O Vasco, na maior parte dos seus jogadores, cara, não conta com esse condicionamento físico. É assim que eu vejo. Pode ser, claro, alguma coisa de preparação, pode, mas eu acho que é muito mais essa questão de característica, né? Já citei aqui o Jair, Esforza, o Hugo Moura não é tão leve assim, o Ryan jogando de ponta é pesadão, Felipe Coutinho e Verratti são 2 jogadores pesados. Olha a quantidade de jogadores que eu tô falando quando estão em campo. Então a gente acaba falando, pô, preparação física terrível, mas cara, é também uma questão de perfil dos atletas. Eu vejo dessa forma. E se você pegar o Santos no ano passado, também, cara, tinha o Juliano lá, que já não é tão leve, o Gil já é pesadão, entre outros jogadores, o Pituca, Diego Pituca, né, não é tão rápido assim, o João Schmidt não é um volante de muita dinâmica. Eu entendo dessa forma, família vascaína. Queria saber a opinião de vocês. E em relação, já projetando o confronto contra o Santos, né, eu espero isso, né? Espero que o seu Armani esteja certo nesse sentido, falando que o que aconteceu no Campeonato Carioca encerrou ali. Agora, a partir do Campeonato Brasileiro, é uma outra parada. Porque tem profissionais dentro do Vasco que tem que entregar um pouco mais. Fábio Carille, posso citar aqui, né, um time mais organizado, realmente aquele time com o perfil do Fábio Carille, que o adversário tenha dificuldade de marcar gols, não é o que está acontecendo nesse momento, um time mais organizado também na frente, tendo movimentações, jogadores, né, se aproximando para chegar no gol, para
para fazer essa bola chegar no Verratti e ele ter que sair pouco da área. O próprio Felipe Coutinho, né, que eu defendo bastante aqui, mas acabou, né? Acabou as desculpas, não tem mais uma questão, fisicamente falando, se machucar e já é outra parada, é pensar em renovação, se vai diminuir o valor do que o Vasco paga a ele. Agora, estando bem fisicamente, dentro de campo, então, eu acho também que acabou as desculpas, porque agora ele vai ter o Nuno, ou vai ter o Garré, ou vai ter o próprio Lodge, então ele tem que produzir mais e tem que assumir esse protagonismo no Vasco, entre outros atletas que a gente pode citar aqui, família vascaína. Então, a partir do dia 30, né, de março, às 6h30, no nosso Caldeirão, Vasco tem que começar bem. Já projetei aqui com vocês, né, os 5 primeiros jogos do Vasco, tem que ter pelo menos, na minha visão, 9 pontos. 9 pontos. Ganhar do Santos em casa, ganhar do Sport em casa e ganhar do Ceará fora. Não estou dizendo que é fácil, tá? Não estou dizendo que é fácil, mas a gente tem que pensar dessa forma para a gente projetar aí, né, futuramente a Copa do Brasil e Sul-Americana, se tiver que poupar em alguma competição. Então, você tá com uma pontuação bacana no Campeonato Brasileiro, é essencial, família vascaína. Fui, sextou, pega leve, hein? Tamo junto.